Eu não sei qual é a minha capacidade de estar tomando alguma coisa quente nesse calor dos infernos. Mas enfim. Nunca poderia acreditar que tudo o que me acontece ao longo do dia merecesse ser anotado. Minha vida sempre me pareceu meio insignificante, sem acontecimentos notáveis, além do casamento e do nascimento das crianças. Mas, desde que, por acaso, comecei a manter um diário, percebo que uma palavra ou um tom podem ser tão importantes, ou até mais, quanto os fatos que estamos habituados a considerar como tais. Aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias talvez seja aprender a compreender realmente o significado mais recôndito da vida. Mas não sei se isso é um bem, temo que não. Bem, esse trecho é um trecho do livro de Caderno Proibido, Alba de Céspedes, e foi um livro que me deu vontade de gravar esse vídeo, porque ele fala bastante sobre a escrita. Basicamente, o livro é a escrita do caderno dela. Então, todo o contexto, a narrativa se baseia nisso, na escrita da personagem principal. E é muito interessante porque, na verdade, a história em si é uma história de uma vida ordinária, mas a vida dela é contada de acordo com os pensamentos dela, com o que ela sente, com o que ela vive, com o que ela deseja. E tudo isso é o que geralmente a gente faz numa escrita terapêutica, quando a gente tem um caderno terapêutico. E, então, por isso que eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo, porque há mais ou menos uns 4 anos eu me deparei com a escrita terapêutica e isso transformou a minha vida, assim, nitidamente. É bom porque quando você escreve, fica registrado, então você consegue ir lá, ler o que você escreveu há 4 anos atrás e consegue entender mais ou menos o que passava na sua cabeça, como mudou. Então você consegue ter bem essa perspectiva bem clara e bem concreta de como seus pensamentos mudaram. Eu acho de extrema importância essa ferramenta, assim, não que... Enfim, acho que cada um acha a sua ferramenta, sabe? Mas principalmente para uma pessoa que tem muitas reflexões, pensa muito, ou então que tende a esconder um pouco os seus sentimentos, a não observá-los tanto. Eu acho que é uma ferramenta bem interessante, assim. Mas confesso que no início, para engatar, para você realmente começar a utilizar essa ferramenta, no início é meio esquisito, assim. Só que por isso que eu estou gravando esse vídeo agora. Falando um pouquinho do livro, quem tem vontade de ter uma escrita de utilizar do mecanismo, né, da ferramenta de escrita terapêutica, eu acho interessante a leitura desse livro, porque é como se você tivesse uma referência de uma pessoa que consegue se expressar escrevendo, sabe? Isso aconteceu comigo. Eu só fui ler esse livro agora, né, mas eu escrevo há um tempo já. Só que eu, Bela, particularmente, só comecei a escrever depois que algumas amigas minhas compartilharam comigo a experiência de escrever. Então, quando eu vi na vida delas como isso transforma e a forma que elas se expressavam, e não que eu vá fazer igual, ou isso não é pra você fazer igual, mas é quase que você vê uma possibilidade de se expressar de uma forma, às vezes, que você estava precisando, mas você não sabia como. Então, quando você tem alguma base, algum exemplo, ou se você lê um livro como esse aqui, você consegue acessar esse método de executar essa tarefa, sabe? Só que ao mesmo tempo, por mais que existam métodos, enfim, existem até estudos que falam sobre a maneira mais eficaz de fazer um caderno terapêutico, mas eu sinceramente acho que isso tem que ser livre. Eu acho que você tem que fazer um caderno terapêutico da sua maneira, se você tem que chamar ele da sua maneira, se você não quiser chamar de caderno terapêutico, também não chama. Acho que tem que ser um caderno que tenha ou não uma capa legal. Se isso vai fazer com que você escreva mais, ter uma capa bonita, então tenha um caderno com a capa bonita, sei lá, uma caneta gostosa de escrever, de certa cor. Mas eu acho que não tem que focar nisso, sabe? Eu acho que tem que focar na escrita mesmo. Essas coisas eu queria falar no final do vídeo, eu já tô adiantando agora. Eu quero falar um pouquinho do livro, porque esse livro é bem interessante e talvez se eu falar um pouquinho dele aqui, alguém tenha interesse de ler e seria legal. Bem, o livro, como eu disse, foi escrito por Alba de Céspedes. Ele passa no ano de 1950, por aí, período pós-guerra, na Itália. E a personagem principal, ela se chama Valéria, e ela tem 2 filhos, uma menina e um menino, que se chamam Mirella e Ricardo, e tem um marido chamado Michele.
E assim, a vida dela é uma vida normal. É uma vida de uma mulher tradicional da época, mas que no caso dela, ela tinha que trabalhar, diferente de algumas amigas delas, por exemplo. Mas ela tinha que trabalhar porque o marido dela não tinha tanta condição assim, não tinha um trabalho que remunerasse tanto. Mas ela gostava do trabalho dela, ela se sente bem no trabalho dela, porque no trabalho ela se sente vista, ela se sente alguém, ela se sente a Valéria, a mulher que ela é. Enquanto que em casa o sentimento dela é de que ela é invisível, ou de que ela só está ali para servir, ou de que ela, enfim, até pelo marido dela ela é chamada de mamãe, sabe? Então, assim, é algo até que ela fala no livro que inicialmente ela gostava de ser chamada dessa forma, porque ela sentia como se ela fosse a única autoridade da casa, mas depois ela viu que para a única pessoa que ela era, Valéria, ela deixou de ser. E essa reflexão dela sobre o que ela sente sobre essa situação vem a partir da escrita, inclusive. Dado o contexto, basicamente o que acontece é que ela, por acaso, compra um caderno, que eu não entendi muito bem o porquê que ela não poderia comprar um caderno, mas pelo que eu entendi, foi de maneira meio clandestina ali, ela compra um caderno quando ela vai comprar cigarro pro marido dela, e ela mantém esse caderno sempre escondido, porque ela sente que seria motivo de chacota caso alguém da família dela soubesse que ela escreve, porque ela sempre tá ali para servir, ela nunca tá ali para fazer os desejos dela, para sentir as vontades dela, para poder ter um tempo para ela, e ela sente que tudo já tá tão acostumado a ser da forma que não faria sentido para as outras pessoas visualizarem ela tendo um tempo para ela, que seria o tempo de escrita. Então, sempre que ela vai escrever nesse caderno, ela escreve escondida. Ela escreve de noite, de madrugada, quando todo mundo tá dormindo. E uma coisa muito interessante que vai acontecendo com ela é que ela inicialmente tem a vida ordinária dela, né? Então, ela tem a vida normal dela, tranquila. Ela não tem muitos pensamentos sobre o que ela vive, assim. Ela sente que o casamento dela é legal, ela sente que a relação com os filhos dela é ok, que a família dela é feliz, e tipo, ela não para muito pra pensar. Meio que ela só foi vivendo, sabe? Ela só foi vivendo no automático, inconscientemente. E a partir do momento que ela adquire o caderno, é que a magia acontece, porque quando você começa a lidar com seus pensamentos, ou seja, escrevê-los, quando você escreve, que você coloca ele fisicamente, os seus sentimentos ali visualmente, você começa a tirar algo da caixa do inconsciente e começa a botar na caixa do consciente. E quando isso acontece, inicialmente pode dar uma sensação de que era melhor a ignorância. Era melhor quando você não sabia, era melhor quando você não sentia, porque isso começa a incomodar. Então você começa a perceber que situações da sua vida que antes você nem parava pra pensar, se você parar pra pensar, você vai ver que aquilo lhe incomoda, que aquilo não é legal, que aquilo não lhe satisfaz, que você tá insatisfeita. E isso pode parecer algo ruim inicialmente, né? Essa sensação de desconforto, de insatisfação, pode parecer algo ruim. Porque isso faz com que você obrigatoriamente tenha que se movimentar para sair dali. Então, eu acho que esse é o poder da escrita terapêutica, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo, sabe? Por muito tempo eu vivi muito inconsciente sobre o que eu sentia, sobre o que eu pensava, sobre o relacionamento que eu tinha, sobre as relações que eu mantinha. E aí quando eu comecei a trazer isso pro campo do consciente, as coisas começaram a me incomodar. E eu entendo a Valéria nesse momento, porque é o que ela fala aqui, né? Mas não sei se isso é algo bom ou se isso é algo ruim. Outra coisa que ela fala também em relação a isso é: talvez existam pessoas que, conhecendo-se, conseguem se tornar melhores. Eu, porém, quanto mais me conheço, mais me perco. E eu acho que acontece com todo mundo, sabe? Quanto mais você se conhece, mais você vê que você tem muito a conhecer, que é uma desconstrução contínua, sabe? Que a gente tá aqui pra isso. Mas eu também acho que são fases, sabe? É que nem quando você tá no colégio e você tá, tipo... Você entra na terceira série, e aí você tem toda uma terceira série pra cumprir. E aí você tem todos os desafios da terceira série. E aí, de repente, você tá chegando no final da terceira série e você já se sente bem, porque você
conseguiu concluir os desafios da terceira série, você agora entende as matérias da terceira série, mas aí você vai pra quarta série, sabe? Tipo, tudo recomeça de novo. Então eu acho que a vida é um constante subir e descer montanhas, só que quando você vai pro zoom out, você vê que a montanha tá sempre subindo, sabe? Enfim, eu não vou conseguir falar muito sobre o livro, porque eu tô querendo falar mais da escrita terapêutica do que do livro, mas leia um livro que é muito bom. Eu acho que esse é o poder da escrita. Eu acho que a escrita traz a gente pro consciente, sabe? Eu acho que a escrita faz com que a gente consiga destrinchar alguns sentimentos que às vezes a gente não queria observar. Como se por muito tempo você fosse vivendo e, tipo, o que você vai sentindo que não é tão confortável, que é ruim, você, tipo, jogasse dentro de um quarto. Tipo, sabe? Vai jogando dentro do quarto. Joga e fecha, joga e fecha. Joga, tipo, vários sacos de lixo, assim, sabe? Vários. E você joga e fecha. Só que tem uma hora que você tem que abrir essa porta, porque começa a incomodar, você começa a sentir o cheiro ruim desse quarto, você sabe que você tem que encarar essa bagunça, e aí você vai lá e, tipo, abre o quarto, sabe? Eu acho que a escrita é meio sobre isso, assim, você abrir o quarto e dar de cara com tudo que tá lá dentro, assim, sabe? Você dar de cara com suas emoções e ficar inquieta por causa disso, inicialmente. Só que o que começa a acontecer é que, por mais que essa inquietude venha e que por mais que pareça ser algo ruim, como a Valéria mesmo fala no livro, sabe? Eu não sei se ela fala que às vezes ela sente que esse livro é como se fosse do mal, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa boa. Que depois desse livro ela se tornou uma pessoa pior e tal, ou ingrata, sei lá. Só que não é isso, na verdade ela só tomou consciência da vida que ela tem. E isso é uma dádiva, porque a partir do momento que a gente começa a sentir um incômodo sobre as coisas, a gente tem a possibilidade de mudança, sabe? Se você tá sempre numa vida sem emoções, sem sentir muitas coisas, sem sentimentos, você não muda, você não sai do canto, você fica onde você tá, sabe? Se você vai se adaptando àquelas queimaduras, aquele ardor, enfim. Você tem alta tolerância a isso, ou se você não para pra pensar, você vai ficar onde você tá, estagnado. E eu acho que a escrita terapêutica tem esse poder. É óbvio que não é que a gente tem que se incomodar com tudo da nossa vida, não é isso, sabe? Não é algo que era bom, ficou ruim. É algo que você não parava pra pensar e você parou pra pensar. E aí você percebeu claramente qual é o seu sentimento em relação àquilo e você vai ter o poder da escolha a partir daquele momento. Então, eu acho que é isso que eu queria falar sobre a escrita terapêutica. Escrevam em qualquer canto, em qualquer caderno, com qualquer caneta. No início, talvez uma experiência pessoal minha, que pode acontecer com algumas pessoas, é que talvez seja desconfortável escrever, pareça algo meio esquisito, assim, como eu tá gravando esse vídeo agora, porque eu nunca gravei um vídeo, esse é meu primeiro vídeo, então, pra mim, não é 100% confortável tá fazendo isso, sabe? Mas eu sei que é questão de hábito, de você se acostumar, e da mesma forma que foi na escrita terapêutica pra mim, eu sei que pode se tornar também em relação a gravar vídeos, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é, sinta o conforto de saber que ninguém vai ler o que você escreveu, a menos que você queira compartilhar, o que você permita. Então, sabendo disso, você pode escrever o que você quiser, até escrever que você não quer escrever, sabe? Hoje eu não quero escrever. Então hoje eu não sei porque eu tô me sentindo estranha de estar escrevendo. Vai aos poucos, vai escrevendo pensamentos, você vai ver que você vai meio que fazendo uma intimidade com você, com o tempo você já tá mais amiga, mais íntima, com o tempo você só tudo que você precisa é escrever. E isso vai se tornando um hábito. E é um bom hábito, eu acho que abre bastante nossos olhos, sabe? Que nos aproxima da nossa intuição real, assim. Pelo menos a sensação que eu tenho comigo, que aconteceu, é que isso sim me aproximou da minha intuição. Tenho ainda uma jornada em relação a isso, mas hoje já consigo entender com mais clareza quando é a minha voz interior falando, quando são vozes externas me atravessando. Então, escrevam bastante
E eu espero que esse vídeo ajude alguém, que alguém se inspire e que dê vontade de escrever e que de fato execute essa atividade, porque acho que é uma ferramenta que realmente ajuda bastante, como eu falei várias vezes nesse vídeo. E é isso, pessoal, esse é meu primeiro vídeo. Não tá sendo tão 100% natural, porque eu fico meio envergonhada, mas eu acho que faz parte. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, que gosta de expressar meus pensamentos e ideias, e eu acho que essa talvez seja mais uma ferramenta pra mim, mesmo que ninguém veja e ninguém assista, mas eu acho que vai ser uma boa ferramenta ter mais um lugar onde me expressar além dos cadernos. Mas caso alguém assista, eu espero que tenham gostado.